Em um mundo mágico, algumas crianças corriam felizes dizendo que a bruxa má do oeste morreu. Logo todo o vilarejo ficou sabendo da notícia e comemorou o ocorrido, pois a bruxa era inimiga de todos. Em seguida, apareceu uma garota chamada Glinda, cantando dentro de uma bolha. Ao pousar no chão, ela confirmou a morte da bruxa má do oeste, o que significava o fim da maldade. Então uma criança perguntou por que existia maldade. Glinda respondeu com outra pergunta, deixando a dúvida se as pessoas nasciam más ou se a maldade era lançada sobre elas, pois a bruxa má tinha um pai, governador da terra dos Munchkins, e tinha uma mãe. No entanto, quando o pai saía para ir em suas reuniões, a mãe o traía com outro homem. Nesse dia, ela bebeu um elixir verde. Meses depois, ela estava dando à luz, mas uma coisa deixou todos surpresos. O bebê era verde. Além disso, ele também possuía poderes, mas seus pais não quiseram criá-lo. Portanto, a babá Dulce Bear cuidou do bebê, que recebeu o nome Elphaba. No entanto, ela não teve uma infância fácil. Anos depois, Dulce Bear foi chamada pelo seu patrão, e Elphaba ficou responsável por cuidar de sua irmã, Nessa Rose, que era incapaz de andar. Então ela abriu um livro e contou a história do mágico de Oz, uma pessoa que realizava qualquer desejo. Porém, crianças apareceram e começaram a zombar da aparência de Elphaba. Essa atitude acabou irritando as duas irmãs, o que fez Elphaba atacar as crianças que a chamaram de bruxa. Quando seu pai apareceu, a repreendeu, colocando a culpa nela por fazer Nessa Rose chorar, mas Dulce Bear sabia que ela não tinha culpa. Glinda sabia que ela não teve uma infância fácil. A festa do povoado continuava, e eles até queimaram uma estátua representando a bruxa má. Em certo momento, uma mulher perguntou se Glinda era amiga da bruxa má, e ela respondeu que sim. Acontece que anos atrás, Glinda foi estudar na Universidade de X, na região de Oz, e era bem popular com as pessoas. Por outro lado, havia uma pessoa que era olhada com desprezo por todos. Elphaba explicou que ela sempre foi verde, e Glinda se ofereceu a ajudá-la a resolver esse problema quando ela se tornasse uma feiticeira, ganhando o aplauso de todos. Entretanto, Elphaba percebeu que Glinda só queria chamar atenção. Elphaba não era uma aluna, ela foi apenas para cuidar de sua irmã Nessa Rose, a pedido de seu pai Frex. Durante a cerimônia de abertura no pátio, foi apresentada a prestigiada reitora Madame Morrible. Após a apresentação, Glinda foi até ela para falar sobre sua inscrição no seminário de feitiçaria, mas Madame Morrible disse que ensinava somente os mais talentosos. Já a diretora Coddle tratou Nessa Rose muito bem, mas se assustou ao ver Elphaba e ficou aliviada ao saber que ela não estava matriculada. Coddle insistiu em levar Nessa Rose até seu dormitório, mas como Elphaba prometeu que ia cuidar de sua irmã, ela fez de tudo para recuperar Nessa Rose, causando danos ao pátio da universidade. As pessoas ficaram horrorizadas, e Nessa Rose ficou chateada, pois teve seu novo começo arruinado. Madame Morrible apareceu e disse que foi ela quem fez aquilo, para que os alunos aprendessem a esperar o inesperado na Universidade de X. Depois ela foi até Elphaba e lhe ofereceu um quarto. Como Glinda se aproximou para conversar novamente, acabou sendo escolhida como sua colega de quarto. Madame Morrible queria ser a mentora de Elphaba. Ela disse que não conseguia controlar seus poderes, mas Madame Morrible disse que o mágico de Oz buscava alguém com o talento dela e iria recomendá-la. Dessa maneira, Elphaba foi matriculada na universidade e ficou muito animada em ser reconhecida pelo mágico. Mais tarde, ela chegou em seu quarto, onde Glinda já estava alojada. Além de ela não estar feliz com sua colega de quarto, deixou apenas um pequeno espaço para Elphaba, tentando a todo custo escondê-la dos outros alunos. Glinda sabia que foi Elphaba que usou magia no pátio e insistiu que ela a ensinasse, fazendo sua colega ficar brava e quebrar o vidro da porta sem querer. Durante a noite, elas escreveram cartas para seus pais, mostrando a insatisfação com sua colega de quarto. Elas passavam a maior parte do tempo brigando e provocando uma a outra. Enquanto Glinda ficava cada vez mais popular, Elphaba continuava sendo desprezada. A única pessoa próxima a ela era a Madame Morrible. Na aula de história, o professor Dillamond, que é um bode, foi questionado por não conseguir pronunciar o nome de Glinda corretamente. Então, Elphaba o defendeu dizendo que nem todos eram iguais, mas acabou sendo motivo de piada para os outros. Dillamond explicou que antigamente os animais eram mais respeitados, mas a fome e a raiva mudou tudo no período da seca. Quando ele foi usar o quadro, havia uma mensagem escrita que os animais deviam ser vistos e não ouvidos, o que deixou todos chocados. Dillamond ficou tão revoltado que encerrou a aula no mesmo instante. Ele foi o primeiro amigo de Elphaba. Em outro momento, Elphaba estava tentando levitar uma moeda, mas ficou frustrada por não conseguir. Ao perguntar sobre o incidente na aula de história, Elphaba ficou irritada com o desrespeito das pessoas. Só então, ela conseguiu levitar a moeda.
moeda, deixando Madame Morrible impressionada com seu poder. Agora ela precisava aprender a domar suas emoções. Mais tarde, Elphaba foi atrás do professor Dillamond para saber se ele descobriu quem fez aquilo na aula, mas percebeu que ele estava numa reunião com outros animais. Eles conversaram sobre desaparecimento e perda de emprego de alguns animais recentemente. Isso se deve ao fato dos animais estarem perdendo a capacidade de falar, os fazendo irem embora de Oz. Nesse momento, Elphaba sentiu algo parecido com uma premonição e fez barulho. Dessa forma, ela foi descoberta por Dillamond, que pediu a ela que se juntasse a ele. Elphaba disse que eles precisavam da ajuda do mágico urgentemente. Foi quando Dillamond começou a perder a capacidade de falar. No caminho de volta, Elphaba quase foi atropelada por um homem a cavalo. O homem pediu desculpa e não a tratou mal igual todo mundo, mas a jovem não foi muito simpática e logo foi embora. Elphaba não imaginava que aquele homem era o príncipe Fiero, do país de Winx, e se juntaria aos alunos da Universidade de X. Glinda se arrumou toda para passar uma boa impressão, e todos estavam encantados com o príncipe. Glinda se aproximou de Fiero e ofereceu ser sua guia para ajudá-lo a conhecer a universidade, e assim eles saíram juntos. Na biblioteca, ele viu Elphaba e a cumprimentou, mas ela não deu atenção. Em seguida, ele deu a ideia de fazer algumas coisas proibidas na universidade, razão pela qual ele não durou muito tempo nas outras. Nessa, Rose estava gostando do show, ao contrário de sua irmã. Após a diversão, Boq ofereceu um lenço a Glinda e a convidou para dançar, mas ela apontou para Nessa Rose e disse que se alguém a fizesse feliz, seria o seu herói. Então, Boq se ofereceu para ser o parceiro de dança de Nessa Rose. Dessa maneira, Glinda se livrou dele e aproveitou a oportunidade para convidar Fiero para dançar na noite daquele dia. Nessa Rose ficou muito feliz e foi rapidamente avisar Elphaba sobre o convite, agradecendo Glinda por ter ajudado. Elphaba questionou a ajuda, mas sua irmã defendeu Glinda. Quando Elphaba entrou no quarto, sua colega a convidou para ir no baile de Ozdust, e deu a ideia de ela usar um chapéu que seus amigos tinham acabado de zombar. No salão do baile, todos estavam dançando alegremente, com vários animais tocando música. Quando Boq olhou para Glinda e viu ela beijando Fiero, ele teve iniciativa e chamou Nessa Rose para dançar. Pouco depois, Madame Morrible foi até Glinda e entregou uma varinha mágica de treino para ela, mas deixou claro que foi um pedido de Elphaba. Com isso, ela também iria fazer parte do seminário de feitiçaria, porém o motivo era um mistério. Em seguida, Elphaba apareceu no baile usando o chapéu que recebeu de Glinda. Dessa maneira, todos riram e zombaram dela. Após ela colocar o chapéu no chão, surgiu um silêncio absoluto. Elphaba começou a fazer alguns movimentos. Pela primeira vez, Glinda se sentiu mal por ela e começou a fazer os mesmos movimentos, o que deixou seus amigos confusos. Então, as duas dançaram juntas. Elphaba ficou tão emocionada que chorou. Em seguida, todos deixaram a diferença de lado e também dançaram. Após o baile, as colegas de quarto ficaram mais próximas, e Glinda queria saber por que Elphaba dormia com um frasco vazio debaixo do travesseiro, mas ela ficou furiosa e apenas disse que era de sua mãe. Ao ver que sua colega ficou chateada, Elphaba decidiu contar que seu pai a odiava. Isso porque quando sua mãe estava grávida de Nessa Rose, Frex ficou com medo de que ela nascesse verde e fez sua esposa comer flores copo de leite todos os dias. Como consequência, Nessa Rose nasceu muito cedo e sem a capacidade de andar. Além disso, a mãe nunca acordou. Elphaba se sentia culpada, porém Glinda disse que ela estava errada. Assim, as duas se tornaram amigas. Glinda estava disposta a torná-la popular e ofereceu seus acessórios para que Elphaba usasse. Ela tentou usar a varinha para transformar a roupa em um vestido de baile, mas não conseguiu. No dia seguinte, os alunos começaram a cumprimentar Elphaba, que estava tentando fazer as mesmas coisas que Glinda. Fiero percebeu e disse que ela não precisava disso. Na aula de história, Dillamond mal terminou de anunciar que os animais não tinham mais permissão para dar aula e os soldados chegaram para retirá-lo à força da universidade. Antes que os alunos pudessem reagir, Coddle mandou Elphaba se sentar. Em seguida, o novo professor de história apareceu com um animal enjaulado, pois seria assim a partir daquele momento. Então, Elphaba se lembrou da visão que ela teve. Quando ela bateu o buquê de flores na mesa, todos dormiram instantaneamente, com exceção de Elphaba e Fiero, que resgatou o animal e disse para eles saírem da universidade usando 2 bicicletas. Madame Morrible chegou na sala e percebeu o que aconteceu. Ao chegarem na floresta, Elphaba pediu a ajuda de Fiero. Ao ajudá-lo a limpar um ferimento, eles sentiram algo diferente um pelo outro. Depois ele levou o filhote a um lugar seguro e ela voltou para a universidade. No dia seguinte, Madame Morrible chamou Elphaba na entrada da universidade, dizendo que ela recebeu uma resposta do mágico. Quando ela pegou a carta,
havia um convite a chamando para ir ao Palácio Real do Mágico de Oz, na Cidade das Esmeraldas. Algum tempo depois, chegou um trem com destino à Cidade das Esmeraldas. Elphaba estava pronta para partir e se despediu de Glinda. Fiero apareceu e também se despediu. Glinda, com ciúmes, disse que também pensava muito no dia que Dillamond foi expulso e, em homenagem a ele, ela iria mudar seu nome. Na verdade, seu nome era Galinda. Só então ela passou a ser chamada de Glinda, ganhando o aplauso de todos. Nessa, Rose percebeu que Boq gostava era de outra pessoa e saiu chateada. Fiero deu uma flor para Elphaba e saiu logo em seguida. Ele estava mudado, o que fez Glinda ir perdendo o interesse romântico. Depois, Elphaba entrou no trem e se despediu de todos. No entanto, ela chamou sua amiga para ir com ela, e assim as duas foram juntas. Não demorou muito para que elas chegassem à cidade, e foram muito bem recebidas. Na Cidade das Esmeraldas, todos usavam roupas verdes, e era um lugar muito alegre. Elphaba e Glinda foram até o palácio e entregaram a carta para o guarda, e assim elas entraram. Elas foram guiadas por um corredor cheio de macacos mal-humorados, até finalmente chegarem à sala do mágico. Após se apresentarem, ele apareceu para recebê-las. Em seguida, o mágico mostrou uma maquete da região de Oz, e até fez uma boneca idêntica a Elphaba. Então ela disse que precisava da ajuda do mágico para ajudar os animais, e ele disse que já esperava por isso. Madame Morrible também foi ao palácio presenciar o momento, mas não ficou muito feliz em ver Glinda. Elas ficaram diante do Glimmering, o antigo livro de sabedoria, dalmatologia e encantamento. Não era qualquer pessoa que conseguia lançar um feitiço com o Glimmering, mas Elphaba insistiu em tentar. Assim que o livro foi aberto sozinho, o mágico disse que o líder dos guardas do palácio tinha o sonho de voar. Madame Morrible disse que até mesmo ela conseguia entender poucas palavras do livro. No entanto, Elphaba começou a ler sem dificuldade. Então asas saíram do livro e o macaco se contorcia. Em pouco tempo, asas nasceram em suas costas e ele voou por um breve momento. Todos ficaram impressionados, porém o macaco estava sofrendo e Elphaba queria desfazer o feitiço, mas foi informada que não era possível. Ela ouviu sons e foi observar os outros macacos, se deparando com todos eles criando asas. Então Madame Morrible e o mágico falaram que seu plano deu certo. Os macacos seriam ótimos espiões, com a finalidade de reportar qualquer atividade de protesto animal. Elphaba ficou revoltada e descobriu que os dois eram responsáveis pela revolta contra os animais. O objetivo era acabar com a discórdia entre as pessoas, criando um inimigo em comum, culpando os animais pelas coisas ruins que aconteciam. Elphaba pegou o livro e pediu ao mágico para desfazer o feitiço, mas ele não tinha poder, então não conseguia. Elphaba saiu correndo e Madame Morrible pediu a Glinda para ir atrás dela. Depois ordenou aos macacos para capturá-la. Glinda até tentou chamá-la de volta, mas não adiantou. Os guardas humanos também foram ordenados a capturar Elphaba, que estava ficando cada vez mais encurralada. Sua única alternativa era entrar no balão junto com Glinda para fugir pelo teto do Palácio Real. Os guardas tentaram impedi-las, mas elas foram os derrubando um por um. Quando elas estavam prestes a sair, a saída começou a se fechar e o balão foi danificado. Elas tiveram que sair do balão e fugir para outro lugar. Em seguida, trancaram a porta. Apesar de tudo isso, Glinda ainda tentou convencê-la a voltar, porém Elphaba não confiava neles. Nesse momento, Madame Morrible anunciou para toda a cidade que Elphaba era uma fugitiva, acusada de roubar o Glimmering e de causar sofrimento aos macacos. Ainda complementou que a pele verde era a manifestação da maldade. Desde então, ela ficou conhecida como a Bruxa Má. Após ouvir isso, Glinda ficou ao seu lado. As duas subiram as escadas do palácio e Elphaba pegou o Glimmering para lançar outro feitiço, na expectativa de ela criar asas, mas seu plano não funcionou. Lá embaixo, uma vassoura se movia e foi flutuando até ficar em posse de Elphaba. Enquanto isso, os guardas se aproximavam. Elphaba chamou Glinda para fugir com ela, mas a amiga não quis. Em vez disso, ela pegou uma capa e a colocou em Elphaba, com os olhos cheios de lágrimas. Assim que os guardas entraram, elas correram para fora. Glinda foi capturada e Elphaba correu para o outro lado. Em seguida, ela pulou pela janela, mesmo não sabendo voar. Durante a queda, ela se olhou nos espelhos e lembrou de tudo que já passou. Então, ela conseguiu dominar a vassoura e a habilidade de voar. Ela chamou a atenção dos macacos e fez eles colidirem com os guardas, vendo sua amiga pela última vez. Depois, ela fugiu da Cidade das Esmeraldas. A notícia do roubo do Glimmering e sua maldade logo se espalhou por toda Oz, aumentando ainda mais o desgosto da família. O poder de sua indignação causou um grande dano à cidade, mas pelo menos Glinda ficou a salva. E assim termina a parte 1 do filme Wicked.